Estudo do Catecismo a respeito do quarto e do quinto mandamento da Lei de Deus. Eu me chamo Lucas Navar e esta série de vídeos se dispõe para o estudo do Catecismo da Igreja Católica através do livro Catecismo Maior de São Pio X, pela editora Eclésia. E no vídeo de hoje falaremos a respeito do quarto mandamento, honrar pai e mãe, e do quinto mandamento, não matar. Antes de darmos início a essa leitura e estudo do Catecismo, façamos o ato de fé. Meu Deus, eu creio em tudo o que vós revelastes e a Santa Igreja nos ensina, porque não podeis enganar-nos nem enganar-nos. E expressamente creio em vós, único e verdadeiro Deus, em três pessoas iguais e distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. E creio em Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, morto e ressuscitado por nós, e que a cada um dará segundo as suas obras o prêmio ou o castigo eterno. Nesta fé quero viver e morrer. Senhor, aumentai a minha fé. Amém. Capítulo 3º. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dos mandamentos que se referem ao próximo. Do quarto mandamento. Que nos ordena o quarto mandamento? Honrar pai e mãe. O quarto mandamento nos ordena respeitar o pai e a mãe, obedecer-lhes em tudo o que não é pecado e auxiliá-los em suas necessidades espirituais e temporais. O que nos proíbe o quarto mandamento? O quarto mandamento nos proíbe ofender os nossos pais com palavras, com obras e de qualquer outra maneira. Sob o nome de pai e mãe, quais outras pessoas compreende esse mandamento? Esse mandamento, sob o nome de pai e mãe, compreende ainda todos os superiores, tanto os eclesiásticos como seculares, aos quais, por esta razão, devemos obedecer e respeitar. Ou seja, o mandamento de honrar pai e mãe não se restringe apenas às pessoas, pai e mãe, literalmente, mas todos aqueles que estão superiores a nós, seja aqueles que fazem parte do clero, seja secularmente, no sentido de uma autoridade, por exemplo, ou no seu trabalho, quando você tem um superior. Mas veja que o ordenamento, né, o mandamento de honrar pai e mãe é para obedecer-lhes e respeitá-los em tudo que não é pecado. Se você recebe uma ordem que é pecado, então você tem dever de desobedecer. Claro que ainda com respeito, mas desobedecer. De onde vem a autoridade dos pais de mandar nos filhos e a obrigação dos filhos de obedecer a seus pais? A autoridade que tem os pais de mandar nos filhos e a obrigação que os filhos têm de lhes obedecer vem de Deus, que constituiu e ordenou a família, a fim de que nela o homem encontre os primeiros meios necessários ao seu aperfeiçoamento material e espiritual. Portanto, esta autoridade dos pais vem exatamente de Deus. Os pais têm deveres para com os filhos. Os pais têm o dever de amar, alimentar e manter os seus filhos, bem como de prover a sua educação religiosa e civil, dar-lhes bom exemplo, afastá-los das ocasiões de pecado, corrigi-los nas suas faltas e auxiliá-los a abraçar o estado ao qual são chamados por Deus. Então é dever de todo pai e de toda mãe ordenar os filhos para viver uma vida com Deus. Veja, uma educação religiosa e civil, dar bom exemplo, afastar de ocasiões de pecado, corrigir nas faltas e auxiliar, é encaminhar o filho para um estado de graça. Mas para isso o pai também tem a obrigação de buscar esse estado de graça em sua própria vida. Que nos deu o exemplo, Deus nos deu o exemplo de família perfeita. Deus nos deu sim um exemplo de família perfeita na Sagrada Família, na qual Jesus Cristo viveu sujeito a Maria Santíssima e a São José até os 30 anos, ou seja, até quando começou a desempenhar a missão de pregar o Evangelho que lhe confiara o Pai Eterno. Ou seja, mesmo Deus, sendo Jesus Cristo, deu a nós o exemplo do que seria uma família perfeita, do que é uma família perfeita, que é o exemplo da Sagrada Família, onde mesmo sendo Deus, obedeceu e respeitou a São José
e a Nossa Senhora. Se as famílias vivessem sozinhas, separadas umas das outras, poderiam prover a todas as próprias necessidades materiais e morais. Se as famílias vivessem sozinhas, separadas umas das outras, não poderiam prover as próprias necessidades. É necessário que estejam unidas em sociedade civil, a fim de se ajudarem mutuamente para o aperfeiçoamento e a felicidade comum. Ou seja, o catecismo nos ensina que a família é, de fato, o embrião da sociedade. É necessário que as famílias vivam em conjunto, em sociedade, para que a sociedade, para que todos, né, as pessoas, os indivíduos, possam avançar na vida. O que é a sociedade civil? A sociedade civil é a união de muitas famílias dependentes da autoridade de um chefe, para se ajudarem reciprocamente a conseguir o mútuo aperfeiçoamento e a felicidade temporal. De onde vem a autoridade que governa a sociedade civil? A autoridade que governa a sociedade civil vem de Deus, que a quer constituída para o bem comum. Então, o próprio Deus quer que exista uma sociedade civil, que é a comunidade. Uma comunidade que vive em harmonia em direção à salvação. A obrigação de respeitar e obedecer à autoridade que governa a sociedade civil? Sim. Todos que pertencem à sociedade civil têm a obrigação de respeitar e obedecer à autoridade, que esta vem de Deus e porque assim o exige o bem comum. Então não é lícito para nós cristãos desobedecer à autoridade civil, autoridade secular. Claro, quando está a ordem ali dessa autoridade está alinhada com o evangelho. Quando é pecado, aí a gente tem dever de desobedecer. Todas as leis que são impostas pela autoridade civil devem ser respeitadas? Devem ser respeitadas todas as leis que a autoridade civil impõe, conquanto estas não sejam contrárias à lei de Deus, segundo o mandato e o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, devemos respeitar as autoridades seculares, mas se essa autoridade ela age de encontro ao evangelho, ao que a igreja nos ensina, então temos por obrigação contestar essa autoridade. Além do respeito e da obediência às leis impostas pela autoridade, que outros deveres têm os que fazem parte da sociedade civil? Os que fazem parte da sociedade civil têm, além da obrigação do respeito e da obediência às leis, o dever de viver em harmonia e de procurar, segundo os próprios meios e forças, que ela seja virtuosa, pacífica, ordenada e próspera para o proveito comum. Então, já que vivemos em sociedade, devemos cooperar, trabalhar em conjunto, irmãos, como irmãos de fato, para o bem comum. Vamos tratar a respeito do quinto mandamento, não matar. O quinto mandamento proíbe matar, bater, ferir ou causar qualquer outro dano ao próximo no corpo, seja por conta própria, seja por meio de outros instrumentos, ou através de outras pessoas. Proíbe ainda ofendê-lo com palavras injuriosas e querer-lhe o mal. Neste mandamento, Deus proíbe ainda dar morte a si mesmo, isto é, o suicídio. Então, o não matar vai além do ato de matar, mas também agredir, tanto física quanto psicologicamente, a outra pessoa. Também suicidar-se. Por que é pecado grave matar o próximo? Porque aquele que mata usurpa temerariamente o direito que somente Deus tem sobre a vida do homem, porque destrói a segurança do consórcio humano e porque priva o próximo da vida, que é o maior bem natural que há sobre a terra. Então, é pecado grave matar outra pessoa, porque apenas Deus tem esse direito a respeito da vida, de dar e de tirar a vida. Mas também porque prejudica de fato a vida humana, destrói a vida naquele momento. Então, por isso, é lógico então que é um pecado grave. Há casos em que seja lícito matar o próximo? É lícito matar o próximo quando se combate em uma guerra justa, quando se executa por ordem da autoridade suprema a condenação de morte em pena de algum delito, e finalmente quando se trata de uma necessária e legítima defesa da vida
contra um injusto agressor. Então, o não matar não é algo sem exceções. É, sim, plausível que se mate, a depender da situação. Quando você vai se defender, por exemplo, você antigamente, hoje é mais raro situações como esta, mas quando há uma guerra que é justa, então seria justo matar seu inimigo. Numa guerra justa contra um inimigo injusto. Deus, no quinto mandamento, proíbe também prejudicar a vida espiritual do próximo? Sim. No quinto mandamento, Deus proíbe também prejudicar a vida espiritual do próximo com o escândalo. O que é o escândalo? O escândalo é qualquer dito, feito ou omissão que dá ocasião para os outros cometerem pecado. É pecado grave o escândalo? Sim, o escândalo é um pecado grave, porque tende a destruir a maior obra de Deus, que é a redenção. Com a perda das almas, dá ao próximo a morte da alma, tirando-lhe a vida da graça, que é mais preciosa que a vida do corpo, e é causa de uma multidão de pecados. Por isso Deus ameaça escandalosamente com os mais severos castigos. Então, causar escândalo é ser ocasião de pecado para os outros, né? É ser um exemplo de pecado. Não devemos ser exemplo de pecado, devemos ser exemplo de santificação, de busca por santidade. Então, se somos exemplo de pecado e se um outro nos enxerga como exemplo e segue aquele exemplo, então praticamos um escândalo. E neste escândalo corremos o risco de fazer com que o outro peque. Pecando, este outro tem um risco de perder sua alma para eternamente condenado. Porque no quinto mandamento Deus proíbe dar morte a si mesmo, ou seja, o suicídio. No quinto mandamento Deus proíbe o suicídio porque o homem não é senhor da sua vida, assim como não é da dos outros. A igreja assim pune o suicida com a privação da sepultura eclesiástica. Então, o suicídio então é proibido porque não cabe a nós tirar a nossa própria vida. Não fomos nós que nos geramos e não somos nós que encerraremos nossa própria vida. Do quinto mandamento também se proíbe o duelo? Sim. No quinto mandamento também se proíbe o duelo, porque ele participa da malícia do suicídio e do homicídio. E está excomungado quem quer que, mesmo como um mero espectador, tome voluntariamente parte nele. Isso aqui é interessante. Duelo aqui seria briga, né? Seria o confronto a outra pessoa. Hoje nós estamos acostumados a, e até temos prazer assistindo, e aqui eu me tomo como exemplo num caso desse. Muitas vezes temos prazer assistindo uma luta livre, por exemplo. E o catecismo nos mostra que isto é proibido. Isto é proibido. Por quê? Num duelo, num combate entre duas pessoas, há de fato a ocorrência de um pecado mortal. Por quê? Um está disposto a matar e o outro corre o risco de morrer. Ambos estão dispostos a matar e ambos estão dispostos a morrer. Em que sentido? Um vai dar soco no outro, um vai bater no outro, etc. E assim por diante. Então está agredindo ao outro e se pondo em situação de ser agredido. Portanto, aqui também há um suicídio. Entende? E também é proibido o duelo quando se exclui o perigo de morte? Sim, é também proibido esse duelo, porque não somente não podemos matar, mas nem sequer ferir voluntariamente a nós mesmos e aos outros. A defesa da honra pode excusar o duelo? Não, porque não é verdade que no duelo se repare a ofensa. E porque não se pode reparar a honra com uma ação injusta, irrazoável e bárbara, como é o duelo. O que nos ordena o quinto mandamento? O quinto mandamento nos ordena perdoar os nossos inimigos e querer o bem a todos. O que se deve fazer com quem causou mal ao próximo na vida do corpo ou na alma? O que deve fazer quem causou mal ao próximo na vida do corpo ou na da alma? Não basta que quem causou mal ao próximo se confesse, mas deve também reparar o mal que causou, ressarcindo os danos causados ao próximo, retratando os erros ensinados e dando bom exemplo. Concluímos aqui a leitura deste capítulo. Não basta apenas se confessar,
quando somos ocasião de pecado para outra pessoa ou quando agredimos outra pessoa. É necessário, de fato, agir para reparar este dano causado. E aqui é talvez seja a parte mais difícil, porque confessar-se, a pessoa vai até o padre e se confessa. Claro que ainda há uma estrada grande a ser percorrida até que você se coloque em situação de pedir perdão, reconhecer seus pecados ao padre. Mas mais difícil ainda é quando você tem que assumir o erro publicamente e ir até aquela pessoa que você causou o dano e pedir perdão e repará-la de alguma forma. Então, quanto a honrar pai e mãe, devemos obedecer nosso pai, nossa mãe, mas também as autoridades civis e eclesiásticas. Claro, apenas naquilo que está alinhado com o Evangelho. Naquilo que vai contra, naquilo que é um pecado, então não temos que seguir. Quanto ao que pede o quinto mandamento, não matar, entendemos que não se trata apenas de matar de fato, de tirar a vida, mas também de agredir física, moralmente, psicologicamente. Certo? Meu irmão e minha irmã, que Deus esteja constantemente na nossa vida, nos guiando e nos livrando destes pecados. Bom, no próximo vídeo falaremos a respeito do sexto e do nono mandamento: não pecar contra a castidade e não desejar a mulher do próximo. Bom, que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.